A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. Emmanuel. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar assim: "Ah, isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua mente. Isso é coisa da tua imaginação." Como se a imaginação fosse algo fictício, algo fantasioso, algo que não existe, algo alucinatório. A imaginação, sinônimo de alucinação. Acontece, porém, que imaginação é pensamento. E pensamento é coisa viva. Pensamento é coisa viva. Tudo o que existe, tudo o que a gente vê, tudo o que a gente concebe, antes foi pensamento, antes foi imaginado, antes era imaginação. O que é criação concreta, agora, hoje, agora, antes era criação mental. Criação mental. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de amor e redenção e à luz da doutrina espírita. Nós estamos abordando a série O Pensamento e este é o vídeo de número 12. No vídeo anterior, nós falamos sobre a ação do obsessor sobre o obsidiado. O obsessor, aquele que influencia com uma intenção sobre o obsidiado, a pessoa influenciada. E aqui nós estamos no caso particular do obsessor ser espírito sem o corpo de carne. Espírito, aquele ser do mundo espiritual, no plano espiritual. E o obsidiado, aquele ser como nós, espíritos incorporados, espíritos com o corpo de carne, revestidos temporariamente com o corpo de carne. O obsessor exerce influência, tem uma intenção de domínio por alguma razão, que nós vamos ver mais tarde, essa intenção de domínio, e lança uma ideia sobre o obsessor. Sobre o obsidiado. O obsidiado cai na onda do obsessor. Quando ele cai na onda, passa a existir um circuito, Emmanuel chama de circuito de encantamento. São forças inferiores. E aí passam a viver um agindo e reagindo sobre o outro. Por isso que Emmanuel diz que não existe, a rigor, não existe obsessão unilateral. Porque um aceita a companhia do outro, a influência do outro, e vai um influenciando, vão se alimentando ali. É um circuito fechado ali entre os dois. É uma coisa muito terrível mesmo, muito comum que acontece. Agora, como é que tudo começa? O obsessor, para exercer o seu domínio, a sua atuação, cria imagens mentais. É um princípio, cria imagens mentais, inconscientemente. Cria imagens mentais. Todos nós criamos imagens mentais quando pensamos, quando temos uma ideia. Cria imagens mentais. A pergunta é: qual é o princípio que envolve essa criação de imagens mentais? Que princípios? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia,
movimento. Essa assertiva, essa afirmação é de Emmanuel. Nós não podemos esquecer que esse princípio, pensar, preste atenção, pensar é criar. Pensar é criar. E o objeto dessa criação, o conteúdo dessa criação, antes de se concretizar no mundo exterior, antes de se exteriorizar, pode não se exteriorizar, mas vive no mundo íntimo. Ele pode se exteriorizar ou não. De qualquer forma, vive no mundo íntimo, exigindo, cabendo à vontade, o gabinete da vontade, a sua permanência, a permanência desse conteúdo, dessa criação, ou a sua extinção. Tudo vai depender da vontade. E esse princípio é tão interessante, é um princípio, é uma lei. É interessante que Jesus já abordava isso. Há uma passagem muito bacana, que eu vou mostrar aqui, essa passagem, em que Jesus afirma algo nesse sentido, que nós podemos denominar com uma expressão, que é assim: pecar em pensamento. Pecar em pensamento. Nós vamos ver essa passagem agora. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la já adulterou com ela em seu coração. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Olha então o que Jesus está dizendo. Quando um homem olha para uma mulher, desejando-a, quando ele olha para uma mulher e a deseja, já está cometendo adultério com ela. Por quê? Porque desejar é pensar. Desejo é pensamento. Desejar é pensar. E pensar é criar. Ele criou no mundo íntimo, mesmo que não se concretize, criou no mundo íntimo imagens mentais do adultério. Ele criou imagens mentais. Imaginou toda aquela cena de indo atrás dela e cativando-a, fazendo insinuações, etc, etc. Criou antes imagens mentais do adultério. Agora a pergunta é: como a mente cria uma imagem? Como a mente cria uma imagem? Antes de dar a explicação, vamos recuar no tempo, e é lá que vamos dar as primeiras explicações a respeito desse fenômeno. Recuar no tempo até Allan Kardec. Na época de Allan Kardec, a pergunta era essa: como o pensamento cria uma imagem? Olha, como a mente cria uma imagem nos dias de hoje. Na época de Kardec, como o pensamento cria uma imagem? É que na época de Kardec não se usava a palavra mente, não se usava, ele usou a palavra pensamento. Como o pensamento cria uma imagem? E ele deu a esse fenômeno que a gente está chamando de criação mental, criações mentais, ele deu o nome de fotografia do pensamento. Fotografia do pensamento. Como é que é isso? A explicação dessa lei, desse fenômeno, desse princípio das criações mentais pode ser encontrada na Revista Espírita de junho de 1868 e também no livro A Gênese. Ambas as publicações são de Allan Kardec. Como é que é a coisa?
Antes de tudo, tudo começa em Deus. Deus é o Criador de tudo. É o Criador da criação. Deus. Depois de Deus, os dois elementos gerais do universo criados por Deus. Dois elementos gerais do universo. Quais são esses dois elementos gerais do universo? O elemento espiritual e o elemento material. Dois elementos, vamos chamar assim, elementos gerais do universo. Elemento espiritual, elemento material. Nós, seres espirituais, eu não estou falando do conjunto, seres espirituais, viemos da onde? Daqui, do elemento espiritual. Nós somos seres espirituais. O nosso corpo físico veio da onde? Não daqui, veio daqui, do elemento material. Assim como todos os materiais, todos os elementos materiais, toda a matéria tem origem no elemento material. E o elemento básico, a base, a matéria-prima do elemento material se chama fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Ou, se você quiser chamar fluido cósmico, ou se você quiser chamar de fluido universal, é tudo a mesma coisa. É esse elemento básico que vem do elemento material, que dá origem a tudo quanto é tipo de matéria, inclusive o nosso corpo, inclusive a matéria invisível ao nosso olhar. Por exemplo, o fluxo magnético, você vê? Não vê. No entanto, é matéria. O ar, você não vê, é matéria. O vento, você não vê, é matéria. Não veio daqui. Veio daqui, do elemento material. E um produto do fluido cósmico muitíssimo importante se chama corpo espiritual. Paulo de Tarso já dizia isso. Paulo de Tarso, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo do Espírito, é o corpo pelo qual o Espírito se manifesta, o ser espiritual se manifesta. Esse corpo espiritual vem do fluido cósmico, foi formado pelo fluido cósmico. E quem formou ele foi o Espírito. O Espírito formou esse corpo e ele acompanha o Espírito onde quer que esteja o Espírito. O Espírito pode estar fora do corpo ou no corpo. Quando está no corpo, existem aí o Espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Esse corpo espiritual, André Luiz também chama de corpo espiritual. André Luiz é outro instrutor espiritual. Esse corpo espiritual, Allan Kardec chamou de perispírito. Perispírito é o corpo espiritual do espírito, perispírito. É um elemento formado do fluido cósmico universal. O perispírito é extremamente maleável, flexível. É moldado por quem? Pelo pensamento. Allan Kardec ainda vai dizer: o fluido cósmico é o veículo do pensamento, assim como, faz uma analogia, assim como o ar é o veículo do som. Veja a analogia. O fluido cósmico é o veículo do pensamento, ou seja, há vibrações do fluido cósmico pelo pensamento. Da mesma forma que há vibrações no ar provocadas pelo som. O som são vibrações no ar. O pensamento molda, flexiona o fluido cósmico e o perispírito, que é formado do fluido cósmico. Agora, olha só, por que eu estou falando tudo isso?
Porque quando eu e você pensamos, quando uma pessoa pensa, cria imagens mentais. Quando você tem uma ideia, essa ideia se forma forma-se imagens dessas ideias. São criações mentais, coisa viva. Viva. Você tem uma ideia, isso, e é desenhada onde? No perispírito, no corpo espiritual, que é extremamente maleável, moldável. Essas imagens são moldadas ali. A coisa aparece como se fossem numa cena de filme, numa tela de cinema. Uma tela de cinema. Allan Kardec chama essas imagens de imagens fluídicas. Fluídicas, olha, porque vem de fluido universal. Imagens fluídicas. E essas criações mentais, que a gente chama hoje de criações mentais, Allan Kardec chama de criações fluídicas. Fluídicas. E ele vai dar um exemplo muito interessante. E sim, André Luiz, um instrutor espiritual, e nós vamos falar de André Luiz mais tarde ainda, dá o nome de o que nós chamamos de criações mentais, e Allan Kardec chama de criações fluídicas, André Luiz chama de formas pensamentos. E essas criações fluídicas, que Allan Kardec também chama de fotografia do pensamento. André Luiz chama de formas pensamentos. E ele dá um exemplo. Allan Kardec dá um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa, um homem, tem a ideia de assassinar uma pessoa. Tem a ideia de assassinar uma pessoa. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai planejar o assassinato. Vai planejar. E esse planejamento, essas ideias vão se formando, vai se criando imagens mentais, imagens fluídicas, formas, pensamentos da cena do crime, a pessoa sendo assassinada. A coisa pode até não acontecer, mas a criação mental, a criação fluídica já foi feita, as formas, pensamentos já foram criadas. Nós vamos ver um exemplo em outro vídeo sobre isso aí. Criações mentais, formas fluídicas, criações fluídicas, formas, pensamentos. Pensar é criar. E nossas criações mentais ou criações fluídicas são desenhadas, são como que desenhadas em nosso perispírito. Todos os movimentos da alma, movimentos esses resultantes do nosso pensamento, são retratados no nosso perispírito. E alguém no mundo espiritual pode ver essas criações mentais ou criações fluídicas, ou imagens mentais, ou formas, pensamentos, ou fotografias do pensamento. Podem ser vistas. E podem ser vistas também por pessoas encarnadas, como nós aqui, desde que essas pessoas sejam dotadas da faculdade de ver. Mas ver, não vê com os olhos do corpo, vê com a alma. Essas pessoas dotadas dessa faculdade se chama médium. Um médium que vê. Médium vidente, o clarividente. O médium vidente ou clarividente. Pessoas que vê o que se passa no mundo espiritual. Então, elas podem ver essas imagens mentais, essas imagens fluídicas. Imagens mentais, imagens fluídicas, criações mentais, criações fluídicas, fotografias do pensamento ou formas, pensamentos, são tudo
tudo quer dizer a mesma coisa. É verdade. No próximo vídeo, nós vamos mostrar um exemplo, e um exemplo real, embora tenha sido retratado num livro de André Luiz, do instrutor espiritual André Luiz. Este exemplo nós vamos ver, exemplo de criação mental, de formas, pensamentos, imagens fluídicas ou imagens mentais, nesse próximo vídeo. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.